Bom, gente, e falando sobre métodos de conservação dos alimentos. São métodos utilizados para que os alimentos durem mais. São baseados em quê? Nas características dos alimentos. Eu crio um método de conservação, eu aplico um método de conservação considerando a característica do meu alimento que eu quero aplicar e considerando as características dos micro-organismos que podem estar lá, que podem chegar até esse alimento para estragar ou estar ali, não causar alteração no alimento, mas causar mal para a pessoa que vai consumir, certo? Então, os métodos, eu vou apresentar para vocês os métodos que são aplicados atualmente, os métodos existentes que são aplicados atualmente, e eles, o princípio deles é isso, tá bom? Pensem que ele vai ser, não é à toa que ele é aplicado. Ele é aplicado, lembrando que eu preciso preservar as características nutricionais do alimento. Vou dar exemplo para vocês. Existe a polêmica com relação ao ovo, né? Quando eu cozinho ele mais de 10 minutos, eu perco todas as propriedades. Quer dizer, eu cozinho o alimento, vai durar mais, mas sem nutrientes, então não me serve. Vocês conseguem entender dessa forma? Então é isso. Nós temos duas classes de métodos. Os métodos que previnem ou inibem a multiplicação microbiana, inibem que eles consigam se multiplicar em determinado alimento. Nós temos o resfriamento, o congelamento, a secagem, a cura, a conserva, a embalagem a vácuo, fermentação e os conservantes. Olha a gama de métodos que nós temos. E nós temos aqueles que vão apenas inativar, mata os micro-organismos naquele momento, mas não garante que posteriormente o alimento não pode ser contaminado novamente. E esses métodos são o cozimento, a esterilização, a pasteurização e a irradiação. Nós vamos falar um pouquinho de cada um, tá bom? De forma bem resumida. Então, aqui, primeiro, os métodos que previnem ou inibem a multiplicação. O que é isso, gente? É que eu vou aplicar um método em determinado alimento e, a partir dele, ele vai durar, vai permanecer no alimento, fazendo com que previna que os micro-organismos se multipliquem ali. Eles podem até chegar, mas não vão conseguir se multiplicar, porque o método está aplicado ali. Exemplo, congelamento e refrigeração. São métodos que conservam a partir do frio, né? A partir da redução da temperatura. E qual é a diferença, então, entre a refrigeração e o congelamento? A temperatura. Refrigeração é aquela temperatura da geladeira, está só refrigerado, né? Coloquei aqui o exemplo, as fotos. Esse balcão aqui congela o alimento? Não, ele só deixa ele o quê? Refrigerado, né? Entre 0 e 7 graus Celsius. Aí o alimento está ali friozinho, os micro-organismos não conseguem se multiplicar em grande quantidade. Apenas vou reduzir a velocidade de reação enzimática e da multiplicação dos micro-organismos. Eu não vou modificar a estrutura do alimento. Eu vou só baixar a temperatura, não vai alterar em nada no alimento, tá? Eles baixam a temperatura, os dois métodos pelo frio vão baixar a temperatura, reduzindo a velocidade da deterioração. O que estava a pleno vapor ali, as bactérias chegaram na carne, começam a destruir ela, destruir a estrutura. Aí eu vou e coloco na geladeira, o que acontece? Elas ficam lentas, né, na multiplicação e aí o alimento dura mais. Isso aí é um método que eu posso aplicar apenas para um alimento que eu já vou consumir no mesmo dia. Já o congelamento é diferente. Eu vou o quê? Congelar a água que está dentro do alimento, né? Porque a célula tem água, não é verdade? A célula animal tem água. Esse aqui no canto, é uma imagem, uma ampliação das células do alimento congelado. Vejam, a temperatura é muito mais baixa. É pelo menos menos 18. O alimento fica o quê? Congelado. Aí as bactérias que podem estar ali vão o quê?
paralisar. Vão congelar também, juntamente com a estrutura do alimento. Então, ali é um método que previne a multiplicação e o alimento congelado, mantendo-se ele a temperatura assim, ele pode durar até 1 ano. Então, exige que eu mantenha sempre a cadeia de frio. A partir do momento que eu congelei, ele tem que se manter congelado até eu consumi-lo, né? Ele modifica a atividade de água do alimento, a quantidade de água que existe no alimento, tá bom? Quanto mais baixa a temperatura, aí vai chegando mais perto da paralisação das reações. É por isso que um alimento dura até 1 ano. Vocês já imaginaram o que é isso? Um alimento que um camarão, por exemplo, que a gente sabe que se deixar em cima da mesa um camarão cru, dura poucas horas, ele já está estragando. Camarão congelado dura até 1 ano, né? Porque ele fica assim, ó, cheio de cristais de gelo dentro. E aqui a diferença entre os dois métodos, congelamento e a refrigeração, tá? Qual é a diferença? Se os dois são aplicados pela baixa temperatura. Primeiro, que eu falei para vocês, temperatura de refrigeração é de 0 a 7 graus Celsius, enquanto o congelamento é menos 18. Quanto mais industrial, mais potente for a máquina de congelamento, mais baixa será essa temperatura, menos 20, menos 35, tá? A conservação do produto. Na refrigeração, dura dias e, dependendo do alimento, alguns meses. Já no congelamento, dura de meses a anos, né? O alimento congelado. Qual é o objetivo da refrigeração? Conservação das características originais do produto. O congelamento é a manutenção das características originais com maior tempo de prateleira, né? O alimento dura mais. Qual o mecanismo, então? Como é a forma que cada um desses métodos age? Retardando o crescimento das bactérias, da atividade enzimática e das reações químicas. Como eu já falei, a refrigeração vai apenas deixar a multiplicação das bactérias mais lenta. Elas não vão morrer de vez, certo? Diferente do congelamento, que ocorre um retardamento das reações químicas e enzimáticas. Aí eu suspendo a atividade e crescimento microbiano, olha só. Elas vão ficar congeladas, adormecidas. Algumas morrem, outras não. E aí também tenho diminuição da água disponível do alimento, porque ele vai estar todo congelado, certo?